de Jesus, os rabis estudiosos descobriram que no texto bíblico existiam 613 mandamentos, positivos e negativos, julgando que só através do cumprimento destes mandamentos todos poderiam agradar a Deus e viver uma vida em harmonia com Ele. Havia então uma quantidade enorme de leis que subjugava o povo. E os homens mais simples do povo, que não tinham estudos nem preparação para entender tamanha moral, eles eram desprezados, considerados como gente maldita, como diz Caifás. Então Jesus, no Evangelho de Mateus, dizia que a imensidão de normas era um jugo pesado que oprime, que cansa e que corta a alegria de viver. E ainda questiona no Evangelho de Lucas os doutores da lei: porque carregais os homens com fardos insuportáveis? E é neste contexto que os fariseus se aproximam de Jesus e o questionam: qual o grande mandamento da lei? A pergunta não era inocente. De certo tentavam apanhar Jesus na resposta, esperando que ele dissesse talvez: não, todos os 613 são grandes e devem ser cumpridos. Mas Jesus responde de um modo diferente, colocando na prática do amor o único modo de agradar a Deus e ser seu servo fiel. Pois se Deus é amor, como não viver e ser amor? E em primeiro lugar, Jesus então destaca como o primeiro mandamento o amor de Deus. E o amor de Deus deve englobar 3 dimensões. Antes de tudo, devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Ou seja, com um coração indiviso, com um coração uno. No tempo de Jesus existia a distinção entre crentes e idólatras, que se entregavam a Deus mortos e falsos, ao invés de adorar o Deus de Israel. Nos dias de hoje, continuam a haver crentes, fiéis dedicados ao serviço da sua igreja, que apesar de adorarem a Deus e cumprirem a prática religiosa, ao mesmo tempo adoram outros deuses e outras realidades. O dinheiro, o status social, a carreira, o poder, as ambições, tudo isto às vezes se sobrepõe a Jesus e gera um coração dividido. Jesus quer o nosso coração por inteiro, por completo. E isso significa que nenhuma realidade se pode sobrepor. Mas qualquer que seja a realidade que nós estamos a viver na nossa vida, devemos honrar a Deus nas nossas decisões e submetê-las à sua vontade. Ele deve e tem de ter a última palavra sobre as nossas vidas. E além de amar a Deus de todo o nosso coração, diz o texto que devemos amá-lo de toda a nossa alma. Isto é, devemos amar a Deus com toda a nossa vida, com toda a nossa disponibilidade. Todas as nossas escolhas devem ser norteadas pela vontade de Deus, o que pode muitas vezes implicar nas nossas vidas renúncia ou escolhas mais difíceis, que nos deixa até um pouco desconfortáveis. Mas tudo isto em prol do propósito de Deus, para que Ele possa ser cumprido nas nossas vidas. Sempre estando cientes que Deus trabalha sempre para o nosso bem e tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas é bom e agradável. E por fim diz o texto que devemos amar a Deus além de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Devemos amá-lo com todo o nosso entendimento. Ou seja, devemos não só viver uma fé alicerçada nas emoções, mas vivê-la em equilíbrio com a nossa razão, aprofundando o nosso conhecimento na palavra e amadurecendo as razões da nossa fé. Temos que saber dizer aos outros o porquê da nossa fé, as razões da nossa fé, e isso só se faz com conhecimento, com profunda vontade de nos aprofundarmos no seu texto bíblico. Ora, então assim devemos amar a Deus, com o coração, com a alma e com o entendimento. Mas Jesus acrescenta o segundo mandamento, e que diz que é semelhante a este. E o mandamento é amar o próximo como a nós mesmos. Ora, semelhante significa igualmente grande, com a mesma importância. Então Jesus, ao dizer isto, que o primeiro mandamento é semelhante ao segundo, Jesus confere o mesmo valor aos 2 mandamentos. E isso é algo inovador, pois para qualquer homem, Deus tem que estar acima, e tem que estar acima de qualquer que seja o nosso próximo. Aliás, nas religiões pagãs, o homem era criado apenas para prostrar-se em sacrifícios e oferenda aos deuses.
Mas o Deus revelado em Jesus, ele dizia ao contrário e fez o contrário, vivendo a sua vida em serviço aos homens, ao ponto de dar a sua vida por eles lá na cruz do Calvário. Por isso é que na relação entre o amor a Deus e o próximo, os autores do Novo Testamento progressivamente unificam estes dois mandamentos, sendo que no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João já só é apresentado um único mandamento, pois os dois são iguais na sua importância, porque não há como amar a Deus sem amar o próximo. Em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, qual o maior mandamento? O amor. O amor deve ser o critério de juízo de todas as normas, de todas as escolhas e decisões que fazemos, pois toda a lei só é boa se é a expressão do amor de Deus. E toda a lei deve ser rejeitada se colocar em causa o bem do próximo, que são aqueles que nos rodeiam. Sejamos audazes e corajosos para viver o amor, como mandamento supremo nas nossas vidas, amando-nos uns aos outros, assim como Ele nos ama incondicionalmente.